Acima da Média, mais um podcast começando. Eu sei que você tá estranhando, mas calma que vai ser tudo explicado. Hoje o nosso podcast tá diferente, acho que você já leu aí no título do vídeo. Convidada surpresa hoje. Pra quem não me conhece, eu me chamo Natália Ferreira, mais conhecida ali como a voz que fica ali atrás da câmera, fazendo os comentários, dizendo quantas pessoas tem na live, escolhendo ali quem é realmente o ganhador do sorteio. Mas hoje tá tudo trocado, tá tudo invertido, então vai se acostumando que daqui a pouco a gente descobre quem vai estar aqui com a gente no podcast. Mas antes disso, né, apresentar pra vocês meu companheiro de live. Pra você que não me conhece, eu me chamo Júnior também. Tô sempre ali por trás das câmeras, vendo a gravação, vendo o podcast acontecer. E hoje as coisas mudaram. Hoje a gente inverteu as cadeiras aqui. E eu acho que se a gente falar algumas características da pessoa que veio hoje, talvez ele já consiga adivinhar. Será que eles adivinham? Eu acredito que sim. Bora ver se você é bom aí. O nosso convidado aqui de hoje é uma pessoa que costuma ali fazer a gente pagar mico, né? Que costuma ali trazer umas ideias loucas, né? O que mais aí que tem de características aí da nossa convidada? Nossa convidada, ela é muito elétrica. Ela é uma pessoa que todo mundo fala que dorme pouco. Manda mensagem pra gente de madrugada. Manda mensagem de madrugada. Está envolvido em 5 missões ao mesmo tempo, fazendo 5 coisas. Será que já adivinhou? Será que você aí já adivinhou? Então a gente vai chamar pra cá a nossa convidada de hoje, uma pessoa que todo mundo sonha em ver nesse podcast, que é pra gente perguntar tudo que a gente tem curiosidade. Então vem pra cá, Fabiana Caiado! Sonho de você O sonho. tudo, né? Sempre O sonho é perguntar tudo. Até nervosa. Tirar todas as curiosidades que a gente tem pra tirar. Não tem segredos aqui, você sabe, né? Já tô rindo Já de era. nervoso. Era o sonho de vocês, é? Claro. Nossa, gente. Oi, galera, tudo bem? Tá tudo invertido aqui Tudo hoje. invertido, tudo trocado. Tudo trocado, cadeiras trocadas. Olha lá que vocês vão me perguntar, hein? Fabi costuma fazer a gente pagar altos micos, pegar aqui nossos convidados de surpresa, fazer várias Exatamente. perguntas. Hoje está na cadeira, né? Tão temida. Mas assim, a gente vai pegar leve. É mais curiosidade mesmo, curiosidade do povo de casa, curiosidade minha, né? Porque eu sou dessas. Então vamos conhecer você, conhecer a sua vida, a sua história, né? E de quebra conhecer um pouquinho aqui também do nosso Elas e o Pai, né? Da nossa história. Então senta aí, pega aquela pipoca que o podcast hoje tá longo. Tem muita pergunta, Fabi, muita. Gente, Muita eu tô pergunta. emocionada. Vamos. É legal que o pessoal conhece vocês, né? Eu tô sempre ali, vai Júnior, vai Nath. Gente, é a nossa equipe maravilhosa, o pessoal, assim, muito bom. Graças a Deus, o presente de Deus nas nossas vidas, de vocês também, né? Essa é a Nath, que tá sempre aqui. Olha, gente, o Júnior tá solteiro. Falei que eu ia falar. Olha o jabá. Os currículos. Olha, edital, estamos abrindo edital. O último aqui, ó, deu certo. Ela tá casada. O testemunho, Tá casada aqui, ó. Mas casadérrima. o Júnior ainda tá solteiro. Quem é que tá ali por trás das câmeras, hein, Júnior? E ali, ó, o Lucas França, ele tá sendo ali o diretor solteiro ali. também, é? Tá solteiro também. No som, a Maria tá solteira Olha, também. Maria também. Vamos dedurar todo mundo. Aceitamos do todo o Todos. Brasil, aceitamos currículo de todo o Brasil. Exatamente. Do exterior também. Exterior. Tempo de Copa do Mundo. E a equipe cresceu, né? A gente, Poxa, que legal. A gente vê assim, essa troca sendo possível hoje, né? Uma coisa assim que um tempo atrás a gente jamais faria. Equipe crescendo, então maravilhosos. Obrigada aí, galera que tá aí atrás, né? Pra gente estar fazendo isso aqui acontecer. Mas, né, já entrando ali de cabeça nas perguntas, conta pra gente um pouco aí, Fabi, da parte, assim, da tua história, da tua infância. Acho que o povo não sabe onde tu nasceu, né? A gente tem um vídeo. Vá procurar no canal do Elas e o Pai. A gente tem um vídeo. Vai lá no que fundo foi do baú. O protótipo disso daqui, né? Vai Foi lá o no fundo do protótipo. baú que vai ver um vídeo fantástico. Fabiana dirigindo. A gente conheceu um pouquinho mais ali de ti, mas assim, podcast é o lugar onde a gente fala mais, né? Tem mais tempo. Então conta pra gente um pouquinho da tua história, onde você nasceu, como foi sua infância. Bem, eu nasci aqui mesmo, na cidade de Manaus, né? Sou manauara, como a gente fala aqui da Gema, né? Da Gema. No Amazonas mesmo, nasci aqui. Sempre fui de igreja, né? Não, assim, não vou dizer que nasci na igreja, porque a nossa família chegou na nova Igreja Batista aqui em Manaus. Eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, mas sou menina criada em igreja, graças a Deus, me orgulho muito disso. Então, vim dessa infância, assim, de igreja, né? Fui criada pela minha mãe ali por muito tempo. Depois a gente foi morar com meu pai já na minha adolescência. Mas sou essa menina aqui, nunca saí da igreja, nunca tive essa fase assim de rebeldia, assim, nunca fui essa menina. Me casei, cresci, tive minha adolescência, minha juventude, toda dentro da igreja,
né? Me casei na igreja, tive minha filha, meu casamento, minha filha, ministério, tudo se transcorreu dentro da igreja, graças a Deus. Sempre foi assim, né? Estudei, me formei, vivi todo esse processo normal de igreja. Sempre fui meio maluca, né? Sempre fui um pouco... Desde criança. Desde sempre. Desde sempre, gente. Olha, eu sempre tive essa veia assim, meio diferente, né? Acho que depois mais eu acho que a gente vai conversar sobre isso, mas eu me lembro que eu quando criança eu já chamava o pessoal da rua, vamos fazer um teatrinho, chamava outras crianças da rua. Artística, veio artística. Ah, gente, nossa, eu sempre fui assim, tinha uma sei lá, era uma historinha nos livros da escola, e a gente interpretava aquilo. Eu vestia sapato da mamãe, vestido da mamãe, interpretava. Eu sempre fui assim, meio... Teatro da rua. Era, teatro da rua, gente. Eu sempre fui assim. Família grande? Família Irmãs. grande. Apesar de eu ser de Manaus, a minha família toda é do Acre. Né? Meu pai de mãe é do Acre. Então a gente... família grande. Família grande. Antigamente as pessoas tinham muito filho, né? Hoje em dia tá diminuindo. Hoje diminuiu. Hoje em dia tá diminuindo. Eu só tive uma filha, né? Assim, filho natural, né? Porque filhos espirituais, vamos chamar vários. assim, são vários. Hoje são mais de 2.000, né? Então, Eita. a gente trabalha com jovens já há mais de 20 anos, então vamos aí muitos anos, né? E foi essa a nossa trajetória, né? Me formei, sempre gostei muito de estudar. Né? Eu sempre entendi que a educação e os estudos era aquilo. Como eu vim de família pobre, né? Humilde, vamos chamar assim, a minha mãe sempre trabalhou, sempre deu duro para me sustentar, né? Eu sou filha única também, e a minha mãe trabalhava aqui, para quem não sabe, aqui em Manaus nós temos a Zona Franca, né? Então a minha mãe sempre trabalhou na Zona Franca, sempre foi eu e ela, então ela trabalhou muito duro para me sustentar, então eu sempre entendi que era a educação e a escola que ia mudar essa nossa realidade. Então, eu sempre tive sonho de fazer faculdade. Eu acho que eu fui uma das primeiras da minha família a fazer faculdade, né? E eu fiz faculdade, fiz pós-graduação. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu não lembro disso. Eu sou uma pessoa que eu tenho pouquíssima memória. Mas hoje é o dia de lembrar bastante Hoje é o dia de lembrar coisa. todas as histórias. E algumas coisas que eu sei já é a minhas tias me contando. E a minha avó me contou. Um dia desse a gente estava numa reunião de família e a minha avó me contou um dia desse que quando eu tirava uma nota abaixo, diz que eu chorava, entendeu? Então eu sempre gostei muito de estudar. Se cobrava muito. Sempre fui muito assim. Quando era aluna nota 10 da sala. Eu nunca fui muito inteligente, eu nunca me achei inteligente, mas eu sempre fui muito esforçada. Lá em casa, eu sempre brinco assim, a Thaís, que é a minha filha, e o Leandro, meu esposo, o pastor Leandro, que é meu esposo, sempre foram os crânios lá de casa. Eu sou uma pessoa esforçada, que eu tenho que estudar muito pra tirar a nota boa. Pra correr atrás deles. Pra correr atrás deles. Entendeu? Então, eu sempre gostei muito. Então, eu tenho 3 graduações, eu tenho 2 pós-graduações, então eu sempre... Por isso que eu cobro muito os jovens, entendeu? Porque eu vim de família muito pobre. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Eu fiz Universidade Federal, entendeu? Numa época que não tinha ENEM, não tinha essas facilidades que é hoje. Tem hoje. Não, eu concorri com meninos saindo, naquela época era 2º grau, né? Hoje é ensino médio. Então, eu concorri com todo mundo, já era casada, já tinha filhos, então eu sempre isso que eu falo, é possível quando a gente quer, mesmo você sendo pobre, entendeu? Não tinha cota, não tinha nada nessa época. Então, passou. Passou. Então, era 2 fases naquela época. Hoje ainda é 2 fases? Tem até 3, né? Tem 3 fases. Cada ano faz uma prova, vai somando, no final tá passa. Tranquilo, né? Porque hoje tem... Eu já somando. Você vai fazendo, né? Pois é. Naquela época não tinha isso, então foi bem... A minha primeira graduação foi enfermagem, né? Que eu fiz pela Universidade Federal do Amazonas. E sempre foi assim, muito na luta, muito na garra, assim, muito o Senhor sempre abençoando ali, mas sempre foi muito na luta mesmo, na garra. Deus, graças a Deus, me deu uma personalidade assim, muito guerreira, entendeu? Eu louvo a Deus por isso. Às vezes é mais difícil, mais teimosa, né? Tem gente que me chama de persistente, teimosa. Persistente. Então, não tenho, graças a Deus me deu essa personalidade assim. E sempre trabalhei, desde muito nova. Então já era aquela rotina de trabalho, igreja, faculdade, já passar casada, no vestibular. Né? Isso. E fui mãe muito nova.
né? Então, por isso que eu fui mãe muito nova, então eu trabalhava, eu estudava, eu tinha filho pequeno. Se bem que na época que eu estudava, não tinha como trabalhar, porque o meu curso era integral, né? Então, e eu não tinha carro, então era assim, a minha vida é uma loucura. Ou se vira. O famoso se vira. É o mesmo, exatamente. Ainda tinha ministério, ainda tinha igreja. E dava conta de tudo. Ainda era esposa do pastor. Foi tudo nessa época assim. Então, minha vida sempre foi nesse ritmo assim, bem tranquilo, que vocês estão vendo assim. Bem tranquilo. E já começamos bem, só lapada. Que a rotina de antigamente. Só lapada, né? Pra você que inventa desculpa aí, hoje não tem mais, todas acabou. as desculpas que você poderia inventar foram desfeitas agora aqui. Pra que a gente fez essa pergunta? Era só o início que eu queria. Só a primeira pergunta. Aí o jovem que fala, pô, mas eu não tô conseguindo conciliar isso tudo. Mãe, fazendo faculdade, trabalhando, a mulher do pastor, ministério. Reclama de lavar a louça, né? Como é que pode? Jovem, desculpa se foram agora. Já era. E nessa história toda aí, dessa loucura na sua caminhada cristã, como você conheceu a Cristo? Eu sempre gosto de dizer que filho de crente não é crentinho, né? Às vezes é totalmente oposto, né? Eu cresci na igreja, mas eu só me converti aos 13 anos de idade. E é uma história bem interessante, né? Eu me lembro que eu estava na escola e, assim, numa brincadeira lá com uma coleguinha de escola, e eu soltei assim, eu sou da igreja tal. Aí eu nunca me esqueço daquela frase daquela minha coleguinha de escola. Ela olhou para mim e ela disse, tu é da igreja? E eu falei, eu sou. E ela, com uma frase, ela me derrubou. Ela disse assim, tu é da igreja? Eu disse, eu sou. Não parece. Cara, naquele dia o meu mundo desmoronou. E eu acho que o Espírito Santo usou aquela menina assim para falar comigo. E eu disse, realmente, eu não sou. E eu olhava para aquelas pessoas ali cantando, eu olhava para aquelas pessoas ali na frente. E eu disse, Deus, eu quero ser que nem aquelas pessoas. E naquele momento eu fiz a minha decisão ao lado de Jesus. Eu entendi ali que se eu morresse naquele dia, eu iria para o inferno. Porque eu não me sentia igual aquelas pessoas. Eu chamei Jesus para ser o Senhor da minha vida, né? Para ser ali o meu Salvador. E eu fiz a minha decisão ao lado de Jesus aos 13 anos de idade. Só ali eu entendi o que era realmente pertencer a Jesus. Foi quando Jesus me salvou realmente. Foi nesse momento. Nossa, que história. Você fala assim que aos 13 anos você teve esse despertar, né? Esse toque, aceitou a Cristo. E quem te conhece hoje, né? Vê a sua caminhada, vê que você foi muito além de somente ir para a igreja no domingo, de somente fazer aquela religião, né? Chegar ali naquele momento e de segunda a sexta-feira ser crente, mas não ser serva, né? Não estar ali envolvida. E você não, você foi além, né? Você tem muitos ministérios, a gente vai falar de alguns daqui a pouco, mas assim, nesse momento assim que você acabou de aceitar a Cristo, qual foi assim o primeiro passo? Quais ministérios você fez? Eu sei que você conheceu o pastor Leandro fazendo ministério. Conta aí um pouco pra gente dessa história. Naquele tempo era uma igreja diferente do que é hoje, era uma igreja menor, né? Mas eu sempre me lembro que a minha tia foi a minha professora de discipulado, né? Naquele tempo chamava assim a salinha, e ela me ensinou muita coisa. Acho que minha primeira experiência com a Bíblia, ela sabia muito. Essa minha tia já até faleceu e eu me lembro que foi assim. Mas eu sempre fui muito ativa com as coisas da igreja, né? Mas não tinha tanto o que a gente chama de ministérios hoje. Não tinha, era uma igreja pequena, não tinha tantos ministérios para jovens, né? E não é como hoje, que hoje nós temos uma igreja grande com envolvimento com muitos jovens, né? Hoje nossa igreja tem 2.000 e poucos jovens. Uhum. E tem ministério de dança, de pantomima, de teatro, de muitas coisas, né? Mas naquele tempo não tinha. Mas eu lembro que o Senhor nos impulsionou. Logo depois que eu conheci o Leandro, a gente começou a namorar e depois a gente casou. E o Senhor já nos incomodava para fazer a obra do Senhor. Eu tô falando para vocês que a gente sempre teve essa veia aqui. E eu me lembro que a gente chegou a conversar com o pastor, né, pastor principal da igreja, pedindo para ele que a gente fizesse uma obra nas igrejas filhas. A gente ensaiava uma peça.
E a gente ia apresentar, eu me lembro até uma peça que o pessoal até conhece, Mãos Vazias. Era uma peça muito conhecida, que era de um livro, muita gente interpretou aí pelas igrejas afora. E a gente saía de maneira evangelística nas igrejas filhas da nossa igreja. E a gente fazia programação com crianças. E à noite, de tarde e à noite, a gente apresentava, era evangelístico. E a gente combinou com o pastor que a gente ia. Só que uma vez por mês a gente tinha que estar na programação da igreja, né? Então, desde lá, a gente sempre teve esse, sabe, de fazer algo mais. Desafio. Se desafiando, ai, gente, a gente não quer ficar nessa mesmice. A gente sempre foi assim, né? E eu conheci o Leandro nessa juventude, né? Interessante, a história com o Leandro foi muito interessante. Vou voltar aí pra vocês. Todo mundo sempre quis. É a história que todos sempre querem saber. Né? Interessante. A gente era muito novo naquela época, né? E a gente não tinha o que a gente tem hoje, né? A gente não tinha internet naquela época, não tinha ensinamento de nada, né? Não tinha o que era namoro, o que era amor, o que era nada, né? E por eu não ter um referencial, vamos chamar assim, né? De pai, do que era relacionamento mesmo de amor, eu sempre fui muito... A minha tia me diz assim, Fabiana, você sempre foi muito fria, né? Ela me diz isso hoje, que eu era muito fria. E eu me lembro que eu e o Leandro, nós começamos a namorar e com 3 meses a gente ia terminar. Porque eu não gostava, né? Eu nunca me apaixonei, gente. Eu nunca me apaixonei. Fabiano nunca se apaixonou. Nunca me apaixonei. Eu não sei o que é se apaixonar. Um óculos rosa. Nunca sei. Sabe aquela fase de adolescência, assim, de perder a cabeça? Eu não sei o que é isso, né? Por quê? Porque quando eu me converti e começamos a namorar, e a gente começou a namorar, com 3 meses a gente ia terminar. Eu não gostava dele, ele não gostava de mim. Aí ele já era uma pessoa, ele já tinha se convertido, ele já era mais espiritual que eu, ele era muito próximo do pastor da igreja. Aí ele disse assim, não, vamos dar um tempo, vamos dar um tempo no sentido assim, vamos dar um tempo pro nosso relacionamento, ver se a gente começa a sentir alguma coisa. E eu comecei a perceber que ele era um homem de Deus. Falei, cara, esse homem é de Deus. E naquela minha imaturidade, né, eu era muito jovem, e eu fiz uma oração. E eu disse, Deus, eu quero aprender a gostar desse homem. Me ensina a amar esse homem. E eu pedi de Deus que eu começasse a amar o meu marido, que não era meu esposo, era meu namorado na época. E Deus me deu esse amor. Por isso é que eu digo para vocês que eu nunca coloquei o óculos rosa, nunca me apaixonei. Eu comecei a amá-lo, né? Porque eu pedi esse, eu vou chamar de sentimento, mas que não é um sentimento, né? Porque amor é uma decisão, né? Mas eu pedi isso de Deus, né? Por isso que eu sempre falo, quando eu falo isso para os jovens, eles dizem, ai, mas como? Eu falo, é possível, por isso que quando a gente tem esse relacionamento, essa decisão com Deus, é uma coisa melhor, uma coisa mais abençoada, é uma coisa que vem daquilo que Deus ensina, né? E por isso que as pessoas estranham mesmo, assim, esse modo de como Deus me fez eu gostar daquele, porque eu percebi, cara, esse homem é de Deus. E a paixão às vezes fecha, né, assim, a visão para coisas importantes do relacionamento, que depois que casa a paixão não supre, não apaga, não vai compensar, né, aquela falta que a pessoa tem, que para você não encaixaria, e tu não teve isso na hora ali, ele tem essa característica e eu quero aprender a amá-lo por isso. Que a gente chama, que você falou, de óculos rosa, né? O óculos rosa. O óculos rosa atrapalha de eu ver defeitos que eu não conseguiria ver. Exatamente, né? E eu não... E é ruim isso no relacionamento, porque o namoro, né, é justamente para isso, para eu ver, conhecer se eu vou ou não conseguir conviver com aqueles defeitos, né? E isso muitas vezes atrapalha. Olha eu batendo aqui. É essa a história do meu relacionamento, né? Diferente. E quando você olhava pro Leandro naquele tempo, você já olhava assim, nossa, ele tem propósitos parecidos com os que eu tenho. O que eu penso hoje em dia em fazer ministerialmente, futuramente, ele tem pensamentos iguais. Esse foi um dos pontos de pedir ao Senhor, assim, para amá-lo por propósitos que vocês tinham parecidos. Não, eu era uma pessoa muito imatura, entendeu? Como eu falei para vocês, era uma outra igreja, uma outra realidade. Não era ensinado, não era...
Não se falava em propósito, não se falava em missões, não se falava em nada disso. Então, a juventude da minha época era uma juventude muito imatura. Então, a gente não falava sobre isso, né? Então, é quase a juventude de hoje, né? Uma juventude esse mesmo propósito. O propósito é casar. Aí acabou dali, cadê o propósito da vida? Ter filho. Aí acabou dali, acabou o propósito da vida. Então, eu não tinha muito isso, né? Mas depois que a gente casou, né? E nós começamos a aprender mais da palavra, e Deus foi nos mostrando isso. Ele já começou a falar, amor, talvez o Senhor esteja me chamando para algo mais. Entendeu? E conforme a gente foi amadurecendo e o Senhor foi nos chamando... Sabe como Deus fez com Gideão ali? Né? O improvável? Nós somos 2 improváveis. Se a gente for olhar pra gente, nós somos 2 improváveis. 2 filhos de mães solteiras, 2 sem muito estudos no sentido assim de probabilidades, né? O Leandro foi criado sem pai, né? Com muitas frustrações nesse sentido, né? De uma família muito, muito humilde, até mais do que eu, no interior do Amazonas, né? Então, hoje eu olho pra gente, eu vejo o que Deus fez com 2 improváveis. Então, o que Deus fez na nossa vida foi literalmente... Eu acho que nem que ele fez ali com os discípulos ali. Olha aquele pescador ali, sem estudo, sem nada, né? Vou fazer desses pescadores de ovos. Exatamente. Eu olho pra gente assim. Eram 2 filho da Maria e do seu Zé Ninguém. Éramos assim, né? Mas uma coisa nós tínhamos, um coração que queria fazer a vontade de Deus. E Deus pegou esses 2 corações que queriam fazer a vontade de Deus e disse, cara, eu vou usar esses 2 Zé Ninguéms aí. Foi isso que aconteceu. Nós éramos totalmente improváveis, né? E interessante que até nós dois somos muito diferentes. Eu e Helena somos muito diferentes, né? Em que sentido? Diferente como? Gente, em tudo. Muitas coisas. Tudo. Coisa tudo? simples. Diferente nos temperamentos, diferente nos gostos, diferentes em muitas coisas. Acho que se Deus não tivesse nos unido, acho que dificilmente nós nos teríamos nos unido, porque nós somos muito diferentes. Mas nós somos diferentes, mas naquilo que é propósito, nós somos muito iguais. Entendeu? E eu acho que é isso que nos completa. Por exemplo, eu sou muito assim, impulsiva. Se eu quero um negócio, eu vou... hoje. Eu vou fazer. Eu até brinco, né? Isso não é para vocês aprenderem, jovem. Mas se eu quero um negócio, eu vou fazer e eu vou conseguir. Nem que eu tenho que passar por cima de quem for. Entendeu? Ele não. Ele é o meu freio. Ele é o que me... calma. Vamos orar. Vamos ver se dá vontade de Deus. Entendeu? Sabe aquilo que nos completa? E eu sou aquele, bora amor, a gente consegue, vai, a gente consegue, não sei o quê, entendeu? A persistente. Exatamente, a gente se completa nisso. E muitas outras coisas, a gente se completa em relação a essas coisas, né? E o Espírito foi nos moldando. Hoje a gente é bem mais parecido do que a gente era no início do nosso relacionamento. E a gente vai aprendendo, né? Uma das coisas que fez logo no... Ai, gente, se eu for contar, não é um podcast, é uma novela cast. Estamos prontos. Estamos prontos para ouvir. Para isso. Porque hoje a gente tem uma igreja maravilhosa, nós temos a oficina do casamento, né? No início do nosso casamento, gente, era coitado do meu marido, imagina uma pessoa assim. Hoje a oficina do casamento, para quem não sabe, né? Nós temos uma oficina do casamento que o nosso pastor-presidente dá, que é maravilhoso, que foi o que mudou o nosso casamento. E hoje a gente vive um casamento bem melhor do que no início. E foi mudando, nossas diferenças foram se igualando. Hoje a gente pensa quase igual muitas coisas, gosta das mesmas coisas. Às vezes a gente faz pedidos no restaurante, eu faço, aí ele, o que tu pediu? Olha, comer a mesma coisa. Sem nem saber que um ia pedir o outro. Exatamente. Né? Então a gente vai se moldando, se ajustando no casamento assim. Mas é Deus que vai mudando e transformando. A gente é muito cúmplice um do outro, a gente é muito torcedor, entendeu?
Nossa, a gente é muito isso, muito torcedor, sabe? Aquele quando tá um projeto, eu tô no projeto de fazer a faculdade, ele tá no projeto de fazer a faculdade, a gente se ajuda, a gente, bora, vamos lá, vai imprimir ali o TCC, não sei o quê, tá todo mundo no mesmo projeto. Sou eu que tô fazendo a faculdade agora, bora, tá todo mundo louco no TCC da Fabiana, entendeu? A gente é muito assim, um compra, um vive o projeto do outro. Isso é maravilhoso. Isso é ótimo. Mas assim, continuando a história, né? A próxima fase. Depois do namoro, do casamento, como é que foi esse se tornar pastores, líderes de jovens? Vocês casaram e logo ele já assumiu o pastorado. Depois dessa conversa em que houve precisamos ir além. Como é que vocês tomaram essa decisão? Como é que foi o convite? Como é que foi o começo? Faz aí a linha do tempo pra gente se situar, curiosidades. Né? Não, foi não. Demorou? Demorou. É porque ele sempre foi muito servo, né? Ele sempre teve sempre ali perto dos pastores, entendeu? Às vezes até criticado por isso, mas ele sempre foi aquele cara que quis aprender. Ele sempre conta essa história que é muito legal, né? Como ele não foi criado por um pai, e ele sempre conta isso, a pessoa que ensinou ele a usar uma motosserra, a usar um martelo, foi o pastor. Né? Por isso que nós, líderes, temos que pensar nisso. Às vezes, a única referência que aquele jovem vai ter de pai é um líder. E o pastor, que na época era o pastor Vanderlei, né? Foi ele que ensinou as primeiras coisas que o pai não fez. Então ele sempre foi muito próximo. E quando o pastor Davi, que passou a ser da nossa igreja, ele viu, como o Leno sempre estava ali, sempre tem essa veia artística, ele observou aquilo. Quando ele veio para a nossa igreja, ele observou aquilo e o chamou para ser auxiliar dele. Dali mais 2, eu não me lembro direito, gente, 2 anos, e aí ele passou a ser pastor de jovens depois desse treinamento. Improvável. Entendeu? Improvável, porque menino do interior, sem muita instrução, a partir dali começa a ser o pastor de jovens. De um grupo pequeno, né? Naquela época era 80 jovens. Hoje está aí com 2.400 jovens. Eu creio que é um dos maiores grupos de jovens do Brasil, né? Contando que somente jovens solteiros de 15 a 29 anos. E ativamente, né? Somente, né? Não tem mistura com adolescentes nem com casados. Então, foi só Deus mesmo. E esse trabalho que o pastor Leandro, ele foi chamado para ser pastor de jovem, né? Pelo pastor Davi, como você disse, apenas uma pessoa ali com o coração disposto, né? E Deus falou através do pastor Davi, chamou ele para esse trabalho. E vocês já amavam trabalhar com jovens? Foram amando com o tempo trabalhar com jovens? Vocês já gostavam daquele ambiente? Como é que foi esse início desse amor, essa paixão pelos jovens? Nós não sabíamos nada, né? Tudo que nos ensinou foi o pastor Davi, que era o pastor é o pastor na época, ele que era o pastor de jovens, e ele nos ensinou. Mas para mim, né? Eu pedi esse amor de Deus. Para mim era tudo novo. Eu chegasse num canto, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Né? O que é ser mulher do pastor de jovens? Eu não sabia, não veio uma cartilha. Não veio um manual dizendo. Não tinha internet nessa época, gente. Isso era em. Não tinha YouTube. Não tinha YouTube. O YouTube chegou em 2007. Né? 20 anos atrás, que ano era? 2000? 20 anos 2002. 2002. Né? Então, mais de 20 anos atrás. Então, não tinha uma cartilha. O que é ser esposa de pastor? O que é ser esposa de pastor de jovens? Então, eu caí meio de paraquedas, né? Não tem uma cartilha. Mas tem oração. Exatamente. Tem a palavra. E mais uma vez eu fui lá. Deus, eu não sei fazer isso aqui não, me ensina aí. E eu pedi amor por isso. Eu sou muito intensa, já perceberam? Eu não sei se perceberam não, Pediu muitos amores ao longo ali do ao longo trajeto, da história, né? assim, Senhor, faz eu amar isso, Senhor, faz eu amar isso aqui também. Muitos amores ao longo da história ali. Eu sou muito intensa, então eu pedi que Deus me desse o amor pelos jovens. E a partir daquele momento, eu passei muito a amar esses jovens. E eu fui
fui me jogando, me caí de cabeça naquilo e eu me entreguei para aquilo e fui aprendendo. Eu sempre digo que os jovens me ensinam muito, né? É uma relação de troca. Eles me ensinam, eu os ensino e fomos para a palavra, fomos para os livros e ali a gente foi crescendo juntos. Eu acho que liderança é isso, liderança é envolvimento, né? E assim a gente errei algumas vezes e a gente vai aprendendo. Aí com a internet a gente vai melhorando. Vai melhorando. Melhorou a vida de todo mundo. Aí você vai fazendo os cursos com pessoas melhores do que você, né? Aí você vai descobrindo o mundo. E assim a gente foi aprendendo, melhorando, errando, pedindo perdão e se ajustando. Mas é uma coisa que eu sempre falo, o jovem em si, ele te ensina muito. Eu não gosto de dizer assim que o jovem não serve para nada. Não, o jovem te ensina muito. E é uma troca. Assim, se você o ama, ele vai te ouvir, ele vai te respeitar. Vocês me veem aqui na internet, mas o que o pessoal me fala, Fabiana, eu sempre tive medo de ti. Eu não sei por quê. A fama. Não sei por quê, entendeu? Aí eu sempre brinco, mas essa era a intenção, vocês terem medo de mim, e quando me conhecem pessoalmente, então vocês iam todo mundo curtir com a minha cara, né? Pô, moral. Mas eu amo o trabalho com jovens. Eu sempre amei, assim, desde o início, sempre amei. Eu sempre digo assim, jovem é uma fase que você ainda consegue mudar o futuro deles. São maleáveis, né? Exatamente. Ainda consegue mudar no sentido assim, né? E quando a gente tem que ter até cuidado quando fala na internet, né? Não é mudar no sentido que você vai mudar o futuro de alguém, mas você ainda consegue influenciar, ter boa influência naquilo através da palavra, né? Sobre imoralidade, sobre estudos, né? Sobre se ele vem de uma família que ninguém nunca estudou, aí você olha, vai, mano, estuda, tu consegue. Incentivar, né? Exatamente. Fazer ele pensar. Se vem de uma família totalmente destruída, com drogas e outras coisas, mano, tu vai, olha que a palavra de Deus, tu consegue se ver livre das drogas e tal. Se vem de uma família que todo mundo ficou grávida aos 15 anos e você consegue influenciar aquela jovem, que ela consegue se manter pura até o seu casamento, então você consegue. Por isso que eu acho que o trabalho com jovens é maravilhoso. Porque você consegue influenciar, mesmo que ela tenha tido toda uma história ruim no passado. Mesmo que ela tenha errado, mesmo que, entendeu? É possível, Deus vem, Deus transforma. Nós temos inúmeros, né, histórias na Bíblia, né, de improváveis também. Coitado do Davizinho, né? José. De José, né? De Ana, a bichinha, né? A estéril lá, a que foi mangada pela rival tantas vezes, né? Eu não consigo. Coitada da Maria, né? Historiadores falam que ela tinha de 12 a 16 anos. Né? Então, por isso que eu amo esse trabalho com jovens, porque você consegue realmente tirá-los daquele caminho, né, terrível que eles tinham. Aquele ciclo, né? Que eles teriam, né? E Jesus vem e transforma aquela vida. Nossa, eu só vou contar tantas histórias, assim, de jovens que vieram, assim, de uma casa, de uma família, de histórias terríveis e hoje tem faculdades, bons trabalhos, famílias maravilhosas, sabe? Que mudaram suas histórias porque Jesus veio e transformou. Assim como os jovens na Bíblia, né, que eram improváveis, hoje em dia, com a palavra de Deus, a gente vê as mesmas histórias acontecendo com jovens que, né, talvez não teriam um futuro totalmente diferente se não tivessem conhecido a Cristo, né, dentro do trabalho com jovens. Afinal, a palavra não muda, né? O mesmo poder que ela tinha antes é o mesmo poder que ela tem hoje. E acho que deve ser um privilégio ter presenciado essas histórias ao longo ali dos anos, ter participado de tudo isso. Mas a liderança não são só flores. A liderança é difícil, é ralado, senão não precisava de persistência, não precisava da Fabiana teimosa, né, de continuar ali a trajetória. Teve, assim, aquele momento em que, às vezes, uma coisa que acontece, né, e nos abala, uma história, alguma situação em que vocês, ou uma fase da vida, né, em que vocês pensaram, ou você pensou em desistir, em largar tudo, ou não, porque também o importante é não desistir, né, mas assim, não tem
tem sempre aquela provação, aquela dificuldade, mas passou pela tua cabeça assim, não, cansei disso daqui, já sofri demais, vou largar tudo e seja o que Deus quiser, e depois voltar assim e dizer, não, peraí, que esse é o ministério que Deus me deu. Teve assim esse momento? Vou continuar. Cara, acho que sempre tem. Mas geralmente eu sempre me... Tem um livro que eu recomendo para todo mundo. Eu não sei se ele ainda é publicado. Acho que sim, acredito que sim. É Perfil de Três Reis. Foi um livro que mudou a minha vida, a minha perspectiva, Só para te ter uma ideia, meu coração é tão mau que eu já li esse livro 17 vezes. Ele é fininho, né? Ele é fininho. E todas as vezes que eu... Passou pela minha cabeça, mas sempre passou muito rápido, assim. Nunca foi algo assim que... Não foi uma crise? Não foi uma crise assim longa. Sempre passou assim muito rápido. Era sempre quando tinha algum pecado que queria brotar no meu coração. Ou alguma mágoa, ou alguma frustração, ou alguma insatisfação, ou algum sentimento de injustiça, né? Alguém fez alguma coisa para você e você não resolveu aquilo e você se sente injustiçado, né? Então, aí o livro Perfil de Três Reis, ele é maravilhoso, sabe? Para mim é uma... Depois da Bíblia, e para mim, né? Para mim é um dos livros assim que mais mexe com o meu coração. Eu acho que das 17 vezes que eu li, 15 eu li chorando. Porque ele faz aquela analogia ali entre Davi e Saul, né? E interessante que o livro, até o final, ele não diz quem é Saul e quem é Davi. Ele diz que você é um deles. E que você nunca sabe quem é Saul e quem é Davi. Que só quem sabe é Deus, ele não revela. Então, uma hora você se sente Davi, outra hora você se sente Saul. E sempre é assim, né? E eu já pensei, sim, né? Mas eu vou falar pra você, sabe o que nunca me fez desistir? Vocês vão até rir. Será? Mas a gente tá curioso. Um grande treinador de líderes, né? Myles Munroe, ele até morreu há algum tempo atrás no acidente de avião. Ele falava muito sobre paixão, propósito na liderança, né? E ele dizia uma coisa muito legal. Ele dizia bem assim: a paixão é que faz você não desistir diante das dificuldades. Eu acho que uma das coisas que nunca me fizeram desistir é porque eu sempre amei muito, entendeu? Eu sempre entendi, né, que isso aqui era algo que era propósito de Deus, e eu sempre amei muito isso que eu fiz. Então, toda vez que aquele desânimo vinha, aquela vozinha de Satanás, né, que sempre tem aquele anjinho e o diabo aqui, o anjo e o diabo aqui, eu me apegava na minha paixão. Entendeu? E ela lhe sustentava. Exatamente. Porque você é crente, né? Você lê a Bíblia, você ora, você vai lá pro Salmo, você vai... Poxa, Deus, entendeu? Você começa ali. Mas na hora do desânimo mesmo, eu olhava pra frente e dizia, bora continuar, porque vale a pena. Pediu amor e Deus deu com abundância. Com abundância. Entendeu? É um amor que eu digo que às vezes até dói. É um amor que às vezes até dói. Às vezes até assim, quando eu vi alguém falando alguma coisa de um jovem ou de alguma coisa, entendeu? Você toma as dores ali. Eu tomava as dores, né? Que o filho não era nem meu. Faz parte da liderança. Que o filho não era nem meu. Mas é porque eu me colocava na vida daquele jovem, né? Às vezes a liderança precisa entender isso. Por exemplo, o jovem está agindo de tal maneira. Eu ia olhar e perguntar, você sabe o porquê que ele está agindo? Você sabe a história desse jovem? Às vezes eu sabia a história daquele jovem. Hoje, com 2.400, é mais difícil você saber, sim, né? Mas eu sabia que aquele jovem tinha sido abusado, molestado desde os 3 anos de idade por tio, sobrinho, tio, não sei o quê. E aquele comportamento era por causa daquilo. Entendeu? Então, às vezes acontece isso, né? Mas Deus me deu o amor em abundância. Mas o mesmo amor que dói, eu sempre fui também bastante dura com Brava. eles. Dizem vocês, né? Depois eu sempre por me que senti tem um medo. anjo. Essa frase é verdadeira. Essa frase é verdadeira. Né?
Eu sempre fui um anjo. Olha, eu fui tua jovem. É que nem o comentário, né, Fabi? Uma filha, mais 2.000 jovens aí que são como filhos, né? Quando a gente sente as dores, ao mesmo tempo também corrige quando precisa ser corrigido. Sim. O ministeriado é necessário isso, né? E nesses 20 anos de trabalho com jovens, hoje em dia, assim, você consegue ver a principal mudança entre toda essa geração, desde a geração passada, do início, para a geração de hoje, assim, pô, essa é uma mudança, uma principal mudança nessas gerações que você vem acompanhando. Consigo. Infelizmente. Principalmente nos últimos 5 anos. Foi uma geração que cresceu já muito influenciada pelas mídias sociais. É uma geração com menos conhecimento, mas cheia de opiniões. É uma geração que fala muito, mas tem pouco conteúdo. É uma geração pouco respeitosa, inclusive com as autoridades, com os seus pais mesmo. Eu acho que até o posicionamento dos pais mudou. E isso é uma coisa que me dói. Hoje eu até brinco, né? Eu não sei quem dá mais trabalho, se é os jovens ou são os pais. Mudou em que sentido? No sentido de pensamento e de comportamento. Né? Como eu falei, é uma geração mais influenciada pela mídia e de um conhecimento muito raso de tudo. Vamos falar do meu mundo, igreja. Né? Eu vou falar das redes sociais, né? Assim, dessa geração aí. Eu não sou contra redes sociais, eu tenho redes sociais, não sou contra, né? Mas você vê uma juventude que fala muito e tem pouquíssimo conteúdo, né? É uma geração que se acostumou a ouvir opiniões e não se aprofundar se aquilo é verdade ou não é. Então, Satanás veio e encheu essa geração com opiniões que não são verdades e fogem daquilo que a Bíblia fala, né? Sobre muitas coisas. Muito influenciada, né? Exatamente, sobre coisas que são totalmente opostas daquilo que a Bíblia fala, né? Sobre aborto, sobre homossexualismo, sobre casamento, sobre sexualidade, sobre pureza, sobre santidade, sobre muitas coisas. Entendeu? E como se a Bíblia pudesse ser mudada por aquilo que eu penso, por aquilo que eu acho, por aquilo que o fulano acha, por aquilo que a fulana acha. Princípios bíblicos imutáveis. Até sobre casamento, sobre divórcio, sobre qualquer coisa. Né? E essa geração se tornou muito fácil de ser enganada. Né? E eu vi essa mudança ao longo do tempo. E esses jovens foram mudando o seu comportamento, sendo influenciados por tudo isso. Hoje eu vejo jovens muito mais desrespeitosos aos pais. Né? Deus o livre se eu falasse com a minha mãe do jeito que eu vejo jovens falando com a mãe hoje. Algum tempo atrás eu fiz um aconselhamento de uma jovem que eu tive que ser dura com ela porque ela estava desrespeitando os pais assim na minha frente, estava no aconselhamento. Eu tive que ser muito dura. Nossa, eu tive que ser muito dura com ela porque ela estava gritando com os pais na minha frente, estava no aconselhamento assim. Os pais e ela. Então, sabe, sem temor, os jovens perderam o temor de Deus, o temor por tudo. Das autoridades. Exatamente, né? E se a gente tivesse realmente temor e acreditasse na palavra das consequências, né? Que a Bíblia fala sobre aquele que desrespeita pai e mãe, nossa! Então isso foi mudando, isso se faz em tudo, né? E a gente vê jovens com pouco conhecimento de tudo, né? De conhecimentos básicos da vida. Então a gente foi perdendo, né? Mas eu ainda luto, eu sou persistente, né? Pelo menos os jovens que eu tento influenciar, eu continuo na luta. Estude, vá para a palavra, ore, não perca as disciplinas espirituais, mas não estude só a Bíblia, estude ciência, estude geografia, estude história,
Quando a gente não estuda a história, ela se repete, eu vou e eu não desisto. Entendeu? Eu continuo estudando. Então, eu sou aquela que vou continuar na luta aí, não desisto. E o conhecimento nunca teve tão disponível Como tem hoje. como hoje. Internet, plataforma. A mesma internet que veio pro bem também veio pro mal. É. E aquele mesmo jovem que é influenciável pro bem também é muito influenciável pro mal. E isso tem pesado aí, realmente a gente vê muito. Mas puxando o gancho ali das redes sociais, né? A gente tem muita coisa ruim nas redes sociais, mas também tem muita coisa boa. Tem. E a gente tá aqui no Elas e o Pai, né? E a gente... Acho que a curiosidade do pessoal de casa... E minha também, porque foi uma coisa que surgiu assim, eu presenciei, né? Mas foi bem rápida. Mas assim, pra Fabiana, na sua cabeça, no seu contexto, como é que surgiu Elas e o Pai, tudo isso, os podcasts, Instagram, YouTube? Já era isso aqui que você sonhava? Conta pra gente essa história, de onde é que nasceu isso daí? É a minha própria curiosidade. Todo mundo quer saber. Todo mundo que tá assistindo tá vendo. Todo mundo quer saber. Ela nunca contou, né, assim... Primeira mão, hein? Gente, Deus às vezes comigo ele tem que me dar um tapa, né? Às vezes. Ai. No bom sentido, né? O Elas e o Pai, ele não era como ele é, assim, online, né? Ele era um ministério da igreja com mulheres. Até que uma jovem chegou pra mim, quando é que o Elas e o Pai vai se tornar um ministério? Uma jovem. Uma jovem. E ela se referindo isso a se tornar online, né? Aí eu peguei, porque até então Fabiana sempre foi tímida, gente. Eu sou tímida. Eu sou tímida, Natália. Eu sou muito tímida. Super tímida. Só que o povo não acredita, mas é verdade. É verdade. Eu nunca me imaginei. Eu dizia que eu tinha microfoneofobia e tinha camerofobia. Sempre eu ainda tenho. Eu tô aqui super gelada. E eu dizia, não, gente, impossível isso. Nunca, jamais. Não vai ter. Impossível isso, nunca. Mas aí, né, no seu que me mando, né, no seu que me governo, até isso era, sei lá, gente, acho que era novembro. Janeiro, pandemia, 2020, né? Foi 2020 a primeira pandemia? 2020. 2020 começa a pandemia. Aí, eu não sei se vocês, essas daqui, os jovens que trabalham comigo, por isso que eu amo trabalhar com jovens, né? Porque em algum lugar eu perdi meu juízo, aí jovem já não tem juízo. Aí nunca achou, né? A gente nunca achou. Em algum lugar eu perdi meu juízo, né? Aí eu mando uma mensagem discreta. Ei, aí uma turma, né? Natália era uma, né? O que vocês acham, né? Da gente fazer um Elas e o Pai online? Porque começou a fechar tudo, né? Sim. E agora... Pense nisso, capita aqui comigo. Ninguém sabia de nada, gente, nada. Eu, né, sei mal mexer no celular. Eu não sabia gravar, não sabia falar, não sabia nada de microfone, ninguém sabia nada de editar, nada. Aí, essa daqui toda empolgada, perderam o juiz em algum canto junto comigo, né? Então, bora. Bora. Literalmente assim. Não que vai fazer, não sei, bora. Literalmente assim. Só que, graças a Deus, assim, a gente não precisa ser inteligente, a gente precisa se cercar de pessoas inteligentes. Aí eu me cerquei de gente inteligente, né? Uma fez a arte, outra fez não sei o quê, a Natália foi atrás dos programas e tal. E assim, né? A Bíblia fala que Deus é que dá o querer e o realizar, né? Então, Deus deu o querer e o realizar e ele foi dando. E lá no quartinho da minha casa, né? Surgiu primeiro Elas e o Pai, fizemos a propaganda. Aí inicia-se a pandemia, né? E ali começa o Elas e o Pai pela glória e misericórdia e milagre do Senhor, né? Com o microfonezinho comprado xing-ling. R$15 na internet. 15 reais de internet e nem me lembro o que a gente tinha. Qual era o celular? Era o Samsung? teu Xiaomi. Era o teu Xiaomi. Olha a gente fazendo propaganda. Ninguém Xiaomi. Era. E assim fomos. Você vai lá no canal que tem os inícios do Elas e o Pai. Tem. Tem. Vá não. Não vá não. Fica aqui, nos próximos aqui. Fique daqui pra frente. Que vai vir. Não vá não. E o Senhor foi abençoando, gente. Nós recebemos algumas ofertas, nós recebemos iluminação de um amigo nosso. Hoje a gente já tem tripé, já tem microfone chique. E o Senhor foi nos abençoando muitos milagres. E nós vimos realmente muitos milagres. E a adesão das pessoas foi muito legal.
né? E foi assim o início, a gente que perdeu o juízo. Foi mesmo. E a frase universal que eu escutava do quartinho era toda vez que alguém novo chegava, né, pra ajudar em alguma coisa, ajudar a fazer a live ou entregar alguma coisa, doação pro Elas e o Pai, era, nossa, como eu achava que aqui era maior. Eu achava que o cenário de vocês era gigante. Aí chega lá um quartinho desse tamanho, que a gente levantava a cama. E reconfigurava tudo. Era. Levantava a cama na parede. Era, porque se tivesse a cama não dava pra entrar. Entendeu? Aí eles levantavam a cama toda vez que... Coitada da cama sofria, era pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. E quando o cenário caía, que a gente grudava com fita adesiva. Com a fita que tinha, né? Não era nem uma dupla face, era a fita que tivesse e era aquela. Quando meus cachorros entravam na hora lá, tinha... Demais. Vá não procurar esses vídeos, não vá não. Muito legal. Hoje a gente ri, né? No dia a gente tava chorando, nervosa demais. Era muito legal. Quando o computador não aguentava o peso do programa. Tadinho, quando a internet caía. Chuva, né? Que Manaus chove pouco, né? A internet fica aquela beleza quando chove. Aí tinha a Nath que sempre fez aqui o Ministério de Intercessão por trás, né? As meninas orando. Era o que me segurava. Era o que segurava o computador, porque meu computador não era, né? Aquelas coisas. Enchia de programa, o bicho não travava, aquela tela azul do Windows. Põe a tela azul do Windows, né? Pã, pã, pã. Gritando, não aguento mais mandar essa live. E era assim que a gente ia. Sabe, isso nos dá uma lição, né? Às vezes as pessoas me perguntam, como vocês começaram o Ministério de Mulheres? Às vezes você não precisa ter muito, né? Cara e coragem. Cara e coragem. Deus faz o resto, perdeu o juízo em algum lugar, né? E Deus faz, Deus vai fazendo, e é Ele que dá essa coragem, pessoas, né? Porque eu não conseguiria fazer sem elas, né? Essas malucas, e Deus fez. Éramos umas 8, mais ou menos, né? Eram umas 8 loucas dando jeito. Me perguntei várias vezes o que eu respondi aquela mensagem naquele dia. Meu marido tá ali que não me deixa mentir. Várias vezes, eu digo, por que eu respondi essa mensagem? Por quê? Enfim. E hoje nós já temos vários... É amor, né? Batendo aqui de novo. Hoje nós temos vários meninos, já está muito boa a equipe. Essa equipe linda ali, ó. Temos, de fato. E você lembra aí o que mais te marcou o vídeo, assim, essas histórias desde lá do início? O vídeo que mais te marcou do Elas e o Pai? Ai, gente, teve muitos, assim. Minha mente não é pinico. Acho que foi um vídeo, assim, que até hoje o pessoal me fala de decisões que tomaram. Foi um vídeo sobre aquilo que a gente coloca na nossa mente. Aquela minha ansiedade de estimação, que eu fiz todo mundo se marcar, né? Foi esse que eu fiz? Todo mundo se marcar de pincel, batom que tivesse. Batom que tivesse. É um que eu sempre tive feedback. Live, né? Agora, depois que a gente ficou chique, né? Que a gente veio pra cá e tem microfone, podcast e tal. Teve várias. Assim, as pessoas sempre me mandam no meu direct... Ou no direct do Elas e o Pai, as pessoas me mandam. Recentemente eu recebi um testemunho muito legal, foi uma com a Kelly, sobre relacionamentos abusivos, né? Uma moça contando que ela teve um relacionamento abusivo e aquele podcast fez ela se libertar, porque até então, né, os abusadores sempre colocam a culpa, né, na pessoa que abusava, e aquele podcast fez ela se libertar disso. Foi muito interessante. Um outro foi com o pastor José Júnior, sobre adolescentes, né? E uma mãe me mandou uma mensagem falando para eu nunca desistir. Que ela dizia bem assim: hoje eu percebi que vale a pena eu criar o meu filho nos caminhos do Senhor. Ela havia largado assim a profissão e cuidado do filho, para cuidar do filho. Ela disse assim: vale a pena. Fez eu perceber que vale a pena eu continuar criando meu filho, né? O quanto é importante a presença dos pais na criação dos seus filhos. Com a Gisele Parque, com o Patrick e Gisele. Essa semana eu recebi um que eu fiz com a minha filha Thaís. Esse é um que eu sempre recebo feedback, né? Que vale a pena você criar seus filhos nos caminhos do Senhor. Então, eu sempre estou recebendo. Então, se eu for falar aqui... Vários. Falei que vai ser o Novela Cast aqui. Se você não viu um desses daí, ó, já corre lá e dá uma conferida.
atualizar ali a playlist, né, dos podcasts. E teve, assim, aquele momento, a gente falou mais no começo, né, sobre tomar as dores ali do ministério, da liderança. Eu sei que você faz muitos aconselhamentos também. Então, teve, assim, aquele momento em que você teve dificuldade de não levar aquela carga daquele aconselhamento para casa? Cara, aconselhamento... Não tem como ser líder e não fazer aconselhamento, né? É muito difícil, porque... Principalmente de jovem, né? É difícil, porque aconselhamento é um negócio que envolve muito com a alma, né? Mas eu aprendi isso lá na enfermagem. Logo quando eu me formei como enfermeira, eu tive que fazer um tratamento emocional comigo mesmo. Porque todo profissional de saúde, você trabalha ali com as mazelas da vida humana, né? Então você vê gente sofrendo, você vê gente morrendo. E o Leandro sempre me falava que quando eu entrava no carro e ficava calada, ele sabia que o meu dia não tinha sido bom. Então, com o tempo, eu tive que aprender a deixar o meu trabalho no trabalho, né? E como enfermeira, sempre foi muito, muito difícil aquela carga emocional. Com o ministério, não deve ser diferente, né? Acho que o conselheiro, ele tem que aprender a deixar o problema do aconselhado ali dentro da sala de aconselhamento. Eu acho que eu nunca levei, não que eu lembre, assim, né? E assim, e como conselheiro, né, vamos chamar assim, o conselheiro não sabe de tudo, né? É a palavra que direciona o aconselhamento, né? E às vezes que eu não sabia de alguma coisa ou não tinha, por exemplo, eu fiz muito aconselhamento sobre abuso sexual, né? Há 20 anos atrás ainda era muito tabu falar sobre isso. Então não tinha quase livros em português falando sobre isso. Então foi uma coisa que eu tive que correr atrás, de pesquisar. E no início era mais complicado. Hoje não, já tem livros, já tem muita coisa falando sobre isso. E para mim aquilo foi muito chocante, né? Para mim aquilo foi muito... Falei, meu Deus, como é possível, né? Como é possível? E há 20 anos atrás, acho que as coisas até pioraram em relação a isso, né? Há 20 anos atrás, você vê até nas estatísticas, como eu estudo muito sobre isso, né? Para poder ajudar essas meninas dentro do aconselhamento cristão, né? Bíblico, do aconselhamento bíblico, há 20 anos atrás, o maior índice de abuso sexual era pelo menos aqui na região norte, né, fora do Brasil, eu não lembro mais, era feito por pessoas, por padrasto ou do convívio, né? Mas hoje o número de pessoas da própria família, com pais, é bem maior, né? Então, para mim isso na época mexia muito, né? Então eu tive que fazer essa separação, né, de não levar isso para casa. Principalmente porque, assim, é difícil você olhar para aquela menina que está ali chorando ao seu lado, né, que se culpa, né, mesmo ela era uma criança de 3, 4 anos, e é difícil, né, então... Mas com o tempo a gente vai se pegando em Deus, né? Porque é só Deus que cura todas essas coisas e a gente vai aprendendo um pouquinho. Como eu falo para vocês, trabalhar com jovem é um aprendizado constante. E eles mesmos nos ensinam muito. E às vezes, sabe, não é algo que você fala. Sabe, gente, assim, não é algo que você fala, não é algo... às vezes o aconselhamento, sabe, a única coisa que você faz é dar um abraço numa pessoa dessa. Ouvir é um abraço. Às vezes ela vai ali, ela só chora, às vezes ela não consegue falar nada e ela só quer um abraço, entendeu? E assim a gente vai tentando, né? Tentando ser aquele auxílio, aquela ajuda, né? Aquele consolo, tudo, claro, tudo com limite, porque a gente tem que ter esse cuidado também com pessoas. E eu só faço aconselhamento com meninas, eu não faço com meninos,
com homens, né? E a gente sempre tem que ter essas coisas. A gente tem uma amiga psicóloga também que sempre nos tira essas dúvidas, essas coisas. Assim a gente vai aprendendo ao longo. São 20 anos, né? Então, com o tempo a gente foi aprendendo. Até porque se você se abala, você não ajuda mais ninguém. Não ajuda mais né? ninguém. Você se anula e não ajuda mais. Então faz parte de continuar ajudando, se ajudar a não cair nesse peso, né? Nesse buraco. E tem que junto estudar. Com o aconselhado. E eu fui estudando muito. Eu me lembro que o meu primeiro livro eu tive que pedir para alguém traduzir porque só tinha inglês. Gente. Falando que as coisas eram difícil. Então você vai estudando muito e lendo muito, estudando livro de aconselhamento, livros sobre isso e Bíblia e vai, né? E assim vai. E foi através de um aconselhamento seu que veio esse buscar entender melhor esse assunto em relação a... Foi uma jovem que me procurou e eu... E agora, o que eu faço? Que eu não sei que fala sobre isso. Aí eu corri lá com o meu pastor, e agora, o que fala sobre isso? Aí o meu pastor que tinha um livro em inglês. Bora correr atrás. Correr atrás do tradutor. Correr atrás do tradutor, correr atrás de pesquisar, para não falar besteira, né? Para não falar, para não espiritualizar, né? Que às vezes nós crentes temos que espiritualizar tudo, né? E não é. Então a gente foi, tentou ajudar. Hoje ela vive um casamento maravilhoso, entendeu? E Deus foi... E cortando um pouco ali para outra coisa que você faz muito é lidar com artes na igreja, né? Você já até falou que na sua infância você fazia teatro de rua, já era uma pessoa super criativa, já ia atrás ali de fazer peças, de sair da zona de conforto. E tem uma frase que você sempre fala, que me marca muito, que é levantar a tampa. Explica pra gente o que é levantar a tampa. O que tu tanto quer dizer com esse levantar a tampa? É abrir a vasilha da Tupperware? É o quê? O que é essa bendita Nath, tampa? É a hora que vai tirar a curiosidade de muitos. Porque tu fala, tem gente que não entende. Eu demorei bastante, né? Assim, levanta a tampa, pessoal. O que é a tampa? É a da panela de pressão? É da Tupperware? Do quê? Ai, esse pessoal me conhece demais, meu Deus do céu. O pessoal hoje a gente vai dissecar a Fabiana ali. Gente, é assim. Na verdade, essa expressão não é minha, é o meu pastor que usa sempre. Ele fala assim: todos nós temos um limite intelectual. Por exemplo, todo mundo que nasceu numa cidade e vive numa comunidade, vive numa família, o seu limite intelectual é ali. Cada coisa que você aprende, cada viagem que você faz, você conhece outras culturas, você aumenta a sua tampa intelectual. É isso. Então, cada experiência que você vive, se você aprende nova língua, se você conhece, sei lá, se você gosta de museu, se você viaja para um outro país ou para uma outra cidade, o que seja, você experimenta novas comidas, você experimenta novas culturas, você vai subindo a sua tampa, entendeu? É literalmente de conhecimento, de intelectual. Coisas novas. Coisas novas. Eu acho que todo jovem, todo mundo tem que estar crescendo, subindo, extrapolando a sua tampa. Porque senão você fica só ali na sua vidinha, todo mundo só come arroz com feijão, entendeu? Só fala o português maldizido, entendeu? E morre ali, fica todo mundo ali. Né? Eu acho que todo mundo tem que buscar e crescer a sua tampa. Cada viagem que você faz, experimentar novas coisas, entendeu? Eu vi um vídeo... Ai, gente, desculpa, eu sou muito chata. Eu sou muito chata. A menina experimentando a primeira vez sushi, botando pra fora. Entendeu? E sabe por que eu pego muito no pé do jovem? Porque eu já fui assim. Eu já fui chata de não experimentar nada. De não comer verdura, de não experimentar... De não gostar de estrogonofe. Entendeu? E o meu pastor foi essa pessoa que subiu a minha tampa. Entendeu? Que me levou a primeira viagem internacional, que me fez, olha, experimenta isso aqui. Não perdeu a oportunidade, né? E eu fui muito assim, sabe? Chata, uma pessoa chata que não... E hoje eu falo pro jovem, não seja, aumenta a tua tampa. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Legal. E essas experiências traz muita... A gente vê coisas fora quando a gente viaja, quando a gente vê peças por fora, a gente consegue inovar em muita coisa, fazer muitas coisas novas, né? Eu sei que você gosta muito de artes, né? Desse meio artístico, e a gente, quando experimenta essas coisas novas, né? A gente consegue trazer isso até para o reino de Deus. E eu falo muito isso, o nosso Deus é um Deus muito criativo,
entendeu? Nossa, eu fico impressionada. Deus não podia ter feito só um tipo de rosa? A rosa era vermelha, pronto. Aí Deus fez rosa branca, amarela, rosa, de tudo que é cor. Ele poderia ter feito só rosa. Aí ele fez margarida, fez, sei lá, qual outro tipo de rosa, de flor, que tem um monte. Não, mas o nosso Deus fez ele foi extremamente criativo. Ele poderia ter feito só um tipo de animal. Tem elefante, por que ele quer outro? Mas ele fez o elefante, a onça, entendeu? O animal marinho, o silvestre, de tudo quanto é jeito. Nosso Deus é extremamente criativo. Por que nós vamos ficar na mesmice? Exatamente. Por isso que eu acho... Hoje eu viajo, gente, eu experimento tudo que é coisa. Entendeu? Às vezes eu fico até com medo. Eu falei, meu pai, que isso vai cair bem. Mas eu sou dessa de experimentar. Eu não sou dessa, não gosto disso. E eu confesso que eu já fui assim. Entendeu? Mas é por isso que a gente tem que fazer... Tem uma pessoa que eu amo ver as mensagens dela, Viviane Martinello, que ela fala assim, façam boas alianças. Sabe? Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, o pastor Davi, que ele nos ensinou isso. Experimente novas coisas. Por exemplo, o negócio lá no cruzeiro, comer escargot. Você sabe que escargot é uma lesmazinha do mar, né? Eu experimentei, é horrível, mas eu experimentei. É ruim, mas eu comi. Mas eu comi, entendeu? Eu já sei o que é. Eu já sei o que é, mas eu comi. E assim a gente vai, né? Sou louca pra conhecer a China, pra comer todas aquelas comidas de rua. Deus. Misericórdia. Sabe quando eu tenho coragem de comer... Sei lá, o que tem Eu lá? não duvido, tu tem coragem de muita coisa nessa vida. Você tem coragem de muita coisa nessa vida. Coragem, né? Pois é. E assim a gente vai. Gente, que coisa. A gente tá falando de viagem, né? De levantar a tampa, de artes. Você estuda, a gente vê que você estuda muito artes, né? Pra fazer as peças. Pastor Leandro é um pastor que faz peças, né? Aqui na igreja, e extremamente criativo. E quando foi que você sentiu essa necessidade de começar a estudar mais sobre isso e usar essa expressão, né? Levantar a tampa para fazer arte cristã, para fazer peças evangelísticas? Como é que foi esse processo? Eu acho que Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele nos deu essa ferramenta. As artes como uma maneira de levar o evangelho de uma forma criativa e maravilhosa. O ser humano é um ser humano que gosta de arte. Quem não gosta de assistir uma peça, ouvir uma música, um filme, né? Deus fez o ser humano, todo mundo gosta, né? De algum tipo de arte. Então eu acho que Deus nos deu essa ferramenta. E eu sempre, como eu falei para vocês, nessa parte eu e o Leandro, nós somos muito parecidos, né? E ele veio de uma... Para quem não sabe, o interior do Amazonas, ele é muito artístico, né? Parintins, Taquatiara. O folclore, né? O folclore acho que já vem da cultura indígena, né? Esse folclore muito artístico. E a gente muito parecido nisso. E conforme as demandas da igreja, a gente foi gostando cada vez mais disso. Mas uma das coisas, como eu sempre fui fora da caixa, né? Como eu perdi o juízo em algum canto, eu sempre me incomodou aquele teatro de igreja, eu chamo de teatro de quinta série, né? Aquele negócio mal feito, aquele negócio assim, né? Falso, mal interpretado, mal feito, o cenário caindo, o pessoal falando fora do tempo, falando errado. Isso, aí eu ficava me perguntando, poxa, se é pra Deus, por que as coisas têm que ser mal feitas? Isso sempre me incomodou. Então nós, né, buscamos crescer nisso daí. Eu me lembro que uma vez nosso pastor trouxe uma ideia de uma peça dos Estados Unidos, que era uma árvore. Mas a gente já tinha uma peça antiga, que era o Castelo do Rei, e eu e o Leandro, a gente começou a escrever um roteiro. Uma das coisas que sempre me incomodou, desculpa aí se você é escritor de livro de arte, mas eu sempre me incomodou, falei, gente, que história estranha daqueles livrinhos de arte cristã, né? Eu sempre sem graça, nunca gostei daquilo. Desculpa aí se você é escritor daquilo, mas acho que... Se bem que faz muito tempo que eu não vejo, eu não sei como está hoje, né? Que eu não leio. Mas naquela época sempre me incomodou. E a gente começou a escrever as nossas peças. E com o tempo a gente foi aprimorando. O nosso pastor investiu em trazer uma turma que trabalhou na Disney para nos dar um curso. E a gente foi melhorando com aquilo. Mas, assim,
O único curso que eu tenho de artes foi esse que foi dado aqui. Mas, mais uma vez, eu fiz a oração e pedi, Deus, me ajuda. Socorro. Socorro. Ele não é o Deus que criou a arte, então ele vai saber me ajudar, né? E eu pedi, Deus, me dá esse talento que eu não tenho, que é de escrever. E Deus foi nos dando esse talento de escrever algumas peças. Hoje nós não fazemos mais isso, porque hoje já tem gente melhor que a gente, né? Mas uma das coisas que Deus me deu, eu sou muito observadora. Então, aquilo que eu sei de arte foi através da observação. Né? Hoje eu dou treinamentos de arte aqui na igreja e outras igrejas, porque eu observo muito, eu observo a interpretação, eu observo muita coisa. Muito, muito observadora mesmo, desde do comportamento, da leitura facial, leitura labial, entendeu? Então, e hoje na internet tem tudo, né? O que você tem acesso à internet é tudo. Né? Então, hoje nós temos um Ministério de Arte muito bom. Nós trabalhamos somente com voluntários. Hoje vem pessoas de todo o Brasil, né, assistir. Já veio gente que assistiu Brother e outras coisas e olham pra gente, somente amadores, e perguntam: qual foi a escola de arte que vocês Se eles soubessem. que vocês contrataram, né? E eu sempre brinco, a escola do Espírito Santo. Né? E é isso, mas porque nós somos muito observadores, a gente vai lá, observa, olha como foi feito isso aqui, vamos nos bastidores, olhamos tudo isso. E foi isso que aconteceu. O Espírito Santo veio, nos ensinou como faz, a gente vai, suplica, fica de joelho, Deus, como é que faz isso? E a gente vai e faz. Né? Mas eu gosto, como é que é aquele... São 10.000 horas, você se torna especialista, né? Em qualquer coisa. Eu acho que eu tenho por volta de 10.000 horas de observação. E onde eu vou? Se eu viajo para os Estados Unidos e eu vou para Disney, vou assistir um show, gente, eu observo tudo, eu anoto, eu digo assim, cara, se ele fez isso aqui, a gente consegue fazer lá. Eu não vou para canto nenhum, gente, eu tô falando isso para vocês, que eu não pegue aquilo dali e disse, é possível a gente fazer na igreja. Entendeu? Eu não vou. Se eu vou pro Beto Carreiro, se eu for para um show em Gramado, se eu vou para qualquer canto, eu vou, sei lá, trazer ideias. Trago ideias. Não é. A gente não faz plágio, gente. A gente só. Pega o conceito. O conceito, entendeu? E é possível a gente, sabe, trazer a qualidade. Eu acho que é isso. É a qualidade das coisas. As pessoas chegam no nosso show aqui do Sonho de Natal, para você que não conhece, vai lá no YouTube. Você vê um show de Natal dentro de uma igreja evangélica aqui no Amazonas, que todo mundo pensa que aqui só tem onça e jacaré no meio da rua. E canoa, né? E canoa. Eu, pelo menos, não conheço aqui no Brasil um show como aquele, só com voluntários, só com pessoas amadoras como aquele. E muitos voluntários, né? Mais de 2.000 voluntários. Só no espetáculo, no palco. No palco, né? A logística é coisa de louco. E entendeu? E eu acho que é possível a gente fazer uma coisa boa, já que é pro Senhor. E pasmem, tudo grátis. E é bom mesmo. E coisa de qualidade. Mesmo. Coisas de qualidade, né? Porque de igreja que tem que ser sem qualidade. Entendeu? Eu acho que é isso que é importante, né? E uma arma maravilhosa. Evangelística, exatamente. Que quem assiste vê que é o evangelho do início ao fim. Redenção, plano de salvação, nascimento, morte, crucificação de Jesus. Que o evangelho não precisa ser chato, né? Não, de jeito nenhum. O evangelho não precisa ser aquela coisa chata. É muito legal, é muito bonito. É uma história de amor, como a gente fala. A melhor história de amor do mundo. Exatamente. Então eu acho que é isso. Adornado, usado as artes para isso. Eu respondi a pergunta, eu respondeu. Respondeu. E uma curiosidade que a gente sempre tem. Hoje em dia, quando você vai viajar com o Leandro, você já olha um lugar assim, eu vou para aquele lugar e eu sei que eu vou trazer ideias daquele lugar. Vou para Disney, vou para Europa, dali eu vou conseguir, além de viajar, de curtir a viagem, eu vou conseguir extrair ideias dali para trazer para cá. Cara, é porque eu sempre penso, a gente sempre pensa assim. A gente está muito envolvida assim no reino, então a gente nunca...
E é em tudo, gente, é em tudo. É em tudo. A gente viajou recentemente a gente fez uma viagem para Israel e depois fez ali a redondeza ali, Itália. A gente ficou tão apaixonado por Firenze. Aí quando a gente voltou, falei, bora fazer uma surpresa pros nossos líderes baseado ali em Firenze. A gente pegou e fez um jantarzinho baseado, né? Tudo bem que era macarronada assim, né? Lá brasileira, não tinha muitos recursos, né? Mas a gente sempre tem essa visão assim no reino e dizer, cara, é possível a gente fazer isso, é possível a gente dar essa qualidade mesmo com poucos recursos. É possível a gente usar essa ferramenta para o reino de Deus. Tem vezes que a gente vai com esse propósito. Por exemplo, quando a gente visitou Holy Land, que é um parque, não bem um parque, né? Vamos chamar de ser um parque evangélico. A gente, cara, e não pode filmar, né? Então tinha que vir tudo aqui, né? Na cabeça. Apesar de tu entrar no YouTube, tem uns irmãos que filmaram. Não sei se era irmão, né? Mas que filmaram lá. E então veio algumas coisas assim que a gente pegou umas ideias de lá, né? E às vezes a gente vai com esse propósito. Mas, por exemplo, a gente veio dessa viagem que falou, olha, é possível a gente adaptar uma ideia aqui e outra, entendeu? E a gente sempre faz isso, né? Conhece a Fabiana, sabe que sempre quando ela viaja, ela vem com uma novidade, né? Sempre. Só trabalho pra gente. Porque ela vai, ela vê. A gente não vai, a gente não vê. Não é nada. Não, a gente tem que captar da cabeça dela pra fazer acontecer aqui. Mas o Espírito Santo é um só, então ele passa a mensagem e geralmente fica tudo muito maravilhoso. Holy Land é o Museu da Bíblia, né? É o Parque da Bíblia ali. Exatamente. Parque que da a gente Bíblia. fez aqui, né? Que a gente fez aqui. Deu bastante trabalho. Mas gente, valeu muito a pena. Foi uma noite fantástica. Para você que trabalha com jovens, a gente fez um museu da Bíblia aqui. Lógico, não é um Holy Land, né? Não é um... Não, mas pra quem nunca foi, já é uma coisa assim de louco, né? Gente, a gente fez até... A gente foi muito legal. Foi muito legal. A gente fez um museu da Bíblia. Os jovens, depois do culto, né? Teve uma mensagem legal. A gente já teve até planetário aqui. Vale a expressão levantar a tampa. Né? A tampa levantou e levantou bastante. Teve até manuscritos do Mar Morto aqui. Teve. Tudo verdadeiro. Tudo verdadeiro. Nossa, foi muito legal. Os jovens fizeram uma viagem no tempo, depois do culto. Foi fantástico. Agora, olha, tudo é possível, gente. Imagina você botar 2.000 jovens. Não, era 2 cultos, não era? Era separado, era 2 equipes, era. Ah, era. Primeiro 1.000... Tudo pouco, né? Tudo pouquinho, 1.000 jovens passavam no primeiro horário, né? E depois mais 1.000. Fizemos um planetário, foi muito legal. Eles deitaram assim numa sala, aí projetamos pro teto. Quando você quer, né? E você tem aquele amor e uma equipe maravilhosa, você consegue, não? E era tudo assim simples, né? O manuscrito do Mar Morto era papel impresso e rasgado na beirinha, queimado, entendeu? Era areia, era jarro. Mas não pense que era sem qualidade. Parecia realmente um papiro ali, e tudo muito bem feito. E contava a história, entendeu? E isso é trazer o jovem para essa realidade, aumentava a tampa dele. Demais. Era muito legal. A gente, eu não sei se quem está assistindo tem essa impressão, mas a gente aqui é muita coisa. Vocês fazem muita coisa. Vocês trazem muita coisa, é muito desafio. E eu acho que a pergunta que todo mundo sempre quis te fazer é como é que vocês dão conta a gente começou o podcast, eu até baguncei, né? Pensando ali um pouco nas perguntas que a gente ia fazer. Fabiano, o que come, onde vive, né? Como dorme. Então, assim, você é uma pessoa normal. Você faz supermercado, precisa cuidar da casa, teve uma filha, que agora já é casada, mas que você criou. E ministério, faculdade, pós-graduação, casamento, que também ocupa bastante tempo. Como é que você, o pastor Leandro, conseguem conciliar tudo ali? É no planner? É no calendário? Como é que a Fabiana dá conta de fazer tudo isso? Gente, eu vou falar, graça de Deus. Segundo, graça de Deus. Terceiro, graça de Deus. Só misericórdia. Dormir pra quê, né? Se dorme no céu, descanso eterno. Hoje,
eu tenho uma rede, né? Hoje nós temos uma rede de apoio muito grande. E isso é uma coisa que eu sonho para que todos os líderes tivessem uma equipe como essa, sabe? Que a gente sonha e eles realizam. Uma equipe apaixonada, entendendo que é por Cristo, para Cristo, entendendo que cada uma dessas coisas é para influenciar a vida de jovens, é para mudar, é para, sabe? Eu acho que sem essa equipe a gente não fazia nada. A gente aparece, né? Mas no fundo são eles que fazem. Vocês aqui, né? Essa equipe que está aqui, quem seria eu que eu não sei fazer nada, né? Essa equipe é os próprios jovens. Tem outros pessoas casadas, né? Que os jovens são só os solteiros, né? De 15 a 29 anos. Os jovens, a liderança, né? Que nós temos casados, alguns. Então, não existiria ministério de jovens, né? Do tamanho que ele é hoje, sem essa equipe de apoio. Né? Então, não somos nada sem essa equipe. Que eu imagino que seja a resposta de oração também. Com certeza. Muitos joelhos no chão, de 80 jovens para... E pessoas apaixonadas pelo propósito. Por entender que é Cristo, né, que é por Ele, para Ele, que quando a gente faz para pessoas, a gente está fazendo para Ele. Quem fizer um desses pequenininhos, a gente está fazendo para Ele. Né? Então, é isso. Eu acho que é só assim que a gente consegue. Entender qual é o propósito, né? E a gente também... Claro que não é só isso, né? Para ter essa vida, a gente abriu mão de algumas coisas, mas a gente também diz não para algumas coisas. Por exemplo, para ter um casamento, você perguntou isso. Eu tenho que dizer não para algumas coisas. Por exemplo, sexta-feira é o dia do nosso namoro, então a gente não marca nada. Senão não tem casamento, né? E todo mundo que trabalha contigo sabe que a sexta é sagrada. Então, a sexta é sagrada. Então, por exemplo, antigamente ele fazia muitos casamentos. O pastor de Jó faz muito casamento. Hoje ele não faz mais. Tem outros pastores que fazem. Ele até faz um ou outro, mas não faz como fazia antigamente. Sexta-feira ele diz não. Quando tem alguma outra reunião na sexta, a gente sai ou na quinta ou sai antes, mas é a nossa sexta do casal. A gente tem exercícios regulares. Sem exercício, acho que a gente não aguentaria esse ritmo. Exercício físico. A gente começa o nosso dia com o nosso tempo com Deus. Entendeu? A gente faz... Esse ano eu decidi ler a Bíblia 2 vezes em um ano. E eu tenho meu tempo de oração, ele tem o dele, eu tenho o meu. Então a gente começa o nosso dia assim. Né? A gente tem nossas válvulas de escape, porque nós somos pessoas normais, então nós temos nossas crises, nossas que a gente quer chutar o pau da barraca e depois pegar de novo. Nós somos pessoas normais. Nós temos 2 cachorros, que é a nossa válvula de escape. O Leandro tem 1 hora no final da tarde que ele, antes da academia, ele vai passear com os cachorros. Ele disse que é o momento. Ele tem um local lá perto de casa que ele vê o pôr do sol, diz que é o tempo que ele ora, que ele sabe a válvula de escape mesmo. Do dia assim, atribulado. Então nós temos a nossa válvula de escape, porque pastor também adoece mentalmente, e às vezes pastores não entendem isso, né? Por isso que às vezes a gente vê pastores cometendo suicídio, né? A gente quase não fala sobre isso, mas se você for estudar, tem. Então nós temos nossos amigos que a gente vai. Sexta-feira eu tava com os amigos comendo churrasco, rindo, falando sobre coisas aleatórias. Todo mundo tem o seu limite, né? Então a gente não vive só para isso, né? A gente tem nossas... A gente tira férias como pessoas normais. Eu tava vendo... Era uma mensagem, não sei de quem. Aí o pastor foi dizer assim: eu vou tirar férias. Uma irmã chegou: pastor, o diabo não tira férias. Aí o pastor respondeu: por isso que a vida dele é um inferno. Não, nós temos 2 períodos de férias por ano, no início, lá por setembro, outubro, entendeu? Então a gente tem essas coisas que senão a gente não aguenta. Não aguenta. A gente tenta ter uma alimentação equilibrada, mano, porque trabalhar com jovem, misericórdia. Jovem come. Sueste, salada e pizza, gente. Aí não tem condições, né? Então, a gente nem tem mais tanta idade pra ficar comendo só essas besteiras. Então, a gente procura, senão a gente vai morrer logo, né? Não vai dar conta. Por isso que a gente procura essas disciplinas. Manter a disciplina para aguentar a rotina. E nas férias é o momento de dormir, então. Às vezes
às vezes... Sabia que a gente às vezes exercita até nas férias, quando a gente faz um cruzeiro? A gente exercita até nas férias. Tá certo. Ensinando do começo ao fim, né? Senão a gente engorda muito, né? Cruzeiro é pra engordar. Não, Fabi, você é a única pessoa que eu conheço que volta de férias mais magra do que foi. eu ainda não entendi essa arte. Já desisti, né? Um dia Deus me dá essa mesma graça, né? Graça, graça e graça. Um dia Deus me dá essa mesma graça. Ai, cara. Bom, a gente falou muito sobre o que a Fabiana já fez, do que a Fabiana vem fazendo. Mas e o futuro? E o que a Fabiana tem sonhado? As perspectivas daqui pra frente? Nós estamos com novos projetos, né? Como eu disse aqui, pela 10ª vez perdi meu juízo em algum canto. Aproveita que o povo... A gente é curioso. Novos projetos é uma palavra muito interessante. Nós estamos Primeira mão. com novos projetos aí para 2023, né? Logo, logo vamos ficar sabendo, vou deixar vocês na curiosidade, né? Projetos novíssimos, né? Talvez uma mudança de cidade, né? Mudança de ministério, né? Acho que Deus tem nos chamado, acredito muito que Deus tem nos chamado para um novo ministério. Bem desafiador, bem desafiador, bem desafiador. Do jeito que a Fabiana gosta. Exatamente. Né? E na verdade, quem trabalha com a gente sabe que a gente sempre falou disso, né? Vocês sabem disso. Um dia estamos aqui, amanhã podemos não estar. E acho que chegou o momento, o amanhã chegou. E eu sempre disse para Deus, né? Eu lembro que em 2019 eu fiz uma oração Aqui a gente tem a palavra do ano, né? E na palavra do ano 2019, foi 18, me lembro, a gente era despertar. E por isso que a gente tem cuidado com aquilo que a gente ora, né? E eu me lembro que eu fiz uma oração assim, eu disse, Deus, se tu vais fazer algo relevante nesse país, eu quero fazer parte. E Deus tem transformado nosso coração nesses últimos meses e nos encaminhado para um novo propósito, né? Mas logo, logo as pessoas vão ficar sabendo, né? É uma mudança muito radical, né? Saindo do nosso conforto, né? Talvez da nossa cidade e abrindo um novo trabalho aí. Muitos nos chamaram de loucos, né? Mas o apóstolo Paulo se chamava de louco, né? Sim. E estamos aí, talvez, né? Elas e o pai mudando de casa. E não sei ainda como vai ser, né? Mas como eu hoje estava orando e disse, Deus, tudo que eu quero está no centro do teu propósito. Estando sendo do propósito de Deus, eu sei que tudo vai dar certo. E planos para o futuro, muitos. Muitos. Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo do futuro. Não tenho. Eu sou assim... Eu não tenho medo de mudanças. Sabe? Não tenho medo. Se for para encarar, a gente encara. Não tenho medo. Não tenho medo do futuro. Não tenho medo de mudanças. Né? E se Deus estiver nesse propósito, nesse projeto, a gente vai. A gente pega na mão dele e bora. O importante é Deus estar junto. Estar junto. Então... É um pouco amedrontador porque, como eu falei ainda agora, e a rede de apoio, né? Mas eu creio que Deus vai nos dar outros, né? Logo, logo o pessoal vai saber, estamos finalmente de todos esse revelar de Deus. E creio que, acho que logo, logo grandes coisas o Senhor estará fazendo, né? Por isso estamos alegres. E fica pra gente a oportunidade de orar com vocês, né, sobre isso. De orar por vocês, de estar abençoando vocês nesse momento de decisão também. Mudança é difícil para a maioria das pessoas, né? Como você falou, né? Alguns nos chamam de louco. Louco pra ti já virou elogio, né? Você é a louca da Fabiana. Gente, no meu aniversário, gente, no meu aniversário, dia 6 de janeiro, hein, gente? Todo mundo anota, 6 de janeiro. Manda presente. Caixa postal. Pix também serve, que tá longe. Rapidinho, ó. Manaus, vem ali, né?
no meu aniversário, um monte de gente, Fabiana, sua louquinha. Eu falei, gente, por que todo mundo me chama assim? Por que será, né? A Fabiana vive dizendo, eu sou louca. Ai, não sei porquê, não sei, sou tão normal, né? Louco para alguns é xingamento, mas no seu caso não cabe. Não, ainda mais depois que você lê a Bíblia e diz, o apóstolo Paulo, ele chama, somos loucos para esse mundo. Eu falei, então tá tudo bem. Eu sou louco. Então, louco ao quadrado. Pois é, então estamos aí nesse processo de mudança, literalmente, né? E não foi fácil, né, tomar essa decisão, porque aqui nós temos toda uma rede de apoio, temos uma igreja grande, né? Temos uma estrutura já formada, temos casa, temos carro, temos salário, temos tudo, né? Mas estamos ouvindo esse chamado de Deus, né? E creio que tudo vai dar certo. Algo totalmente novo, né? É Deus quem dá tudo isso, né? Se ele deu uma vez, ele dá de novo. Exatamente. Ele dá quantas vezes ele quiser dar. Exatamente, né? E como eu falei, tudo o que queremos é estar no centro da vontade dele. O resto ele faz. Ele proverá. Com certeza. E vamos lá, vamos seguindo. O meu marido que gosta de uma frase, nós só temos uma vida para viver. Só. E sabe o que mais me impulsiona? Né, todo mundo sabe que estamos vivendo num momento muito turbulento no nosso país, né? Muito turbulento mesmo. Mas assim, para quem, né, sai um pouco das notícias nacionais e vai um pouco para as notícias mundiais, isso não é uma realidade só nossa. Uhum. O mundo todo está louco. E eu olho muito como literalmente, né, os sinais da vinda de Jesus. E a vinda do meu pai está muito próxima. E eu quero muito esse encontro. Eu vou fazer de tudo para esse encontro acontecer logo. Eu acho que essa é a nossa grande missão, é ir por esse mundo, pregar o evangelho. Aquele sentido de urgência, né? Exatamente. Eu sinto muito esse sentido de urgência. Sabe? Nós não fomos chamados para fazer outra coisa. É muito fácil, sabe? É muito fácil. Estava conversando com um amigo nosso, sabe? Que está muito bem financeiramente, montou uma empresa. Ele disse, Fabi, é muito fácil. Seria muito fácil para mim, eu já estou muito acomodado. Está na minha casa, tenho a minha casa própria, tenho 2 carros, estou aqui no meu controle remoto, mas eu sei que se eu me acomodar vai ser muito fácil me desviar. Entendeu? Então é por isso que eu gosto muito do trabalho com jovens, porque eu quero botar fogo. Vocês já pegaram fogo aqui no Amazonas. Botar fogo em outro lugar, né? Botar fogo em outro lugar, entendeu? Pra gente fazer esse evangelho chegar mais longe. Eu vi uma estatística mês passado que eu fiquei estarrecida. Né? Estava lendo uma estatística que um pastor português nos mandou, falando que somente 3% da população de Portugal são consideradas evangélicas. 3%. 3%. Isso misturando todos os evangélicos. Né? Todas as religiões não católicas. Todas as religiões não católicas. Eu fiquei assim, nossa, o que nós estamos fazendo? Quantas pessoas precisam conhecer a Cristo ainda? Exatamente. Né? Exatamente. E isso só em Portugal, né? Mas nós sabemos que toda a Europa está nesse esfriamento total. Enquanto uma época, 200 anos atrás, foi o berço do cristianismo e hoje se voltou totalmente contra o cristianismo. O que nós estamos fazendo? Nós só ouvimos tantas pessoas falando que o Brasil agora é o berço do avivamento, mas o que nós estamos fazendo? Né? Então, como eu fiz aquela oração, né, há 2 anos atrás, se você vai fazer alguma coisa assim relevante nesse país, eu quero fazer parte. Aí eu fiquei me perguntando, eu fiquei me questionando. Eu sou muito questionadora, eu sou muito crítica comigo mesma. Eu falei, Deus, eu já não tô velha demais para tudo isso? O sabotamento, né? Auto-sabotamento. Não, porque eu mesmo me respondi, eu não. Depois pergunta por que dizem que ela é louca. Chamou de louquinha. Entendeu? Eu sou que nem Caleb. Senhor, aos 80 anos, né, tenho o mesmo vigor do que quando, né, comecei a jornada. Então,
Talvez, né, o mundo até nos ache assim. Mas eu e meu marido, a gente tem uma frase assim, e ele perdeu o juízo também igual eu. São dois desajuizados. Se for perder o juízo, que seja por Cristo, né? Exatamente. Como os primeiros cristãos. E ele disse, amor, a gente vai queimar, a gente usa essa palavra, né? Queimar todo o pavio da nossa vida, até o último minuto, para Cristo. Sabe, quando estiver lá no último suspiro da nossa vida, a gente vai queimar para Jesus. Porque a gente só teve uma filha, né? Uma filha de carne, ela já está aí bem criada, então a gente não tem nada que nos segure em canto nenhum nesse mundo. Né? Se for pra gente morrer, a gente não vai... Eu até brinco com ela, Thaís, não vai ter herança nenhuma, tá? Tu faz a tua herança, entendeu? Você que lute. Você que lute, né? A casa já tá à venda, né? E vai ser tudo pra obra de Deus. Tudo pro reino de Deus. E ela morre de rir da gente. E até a nossa única filha foi entregue pro reino de Deus. Hoje ela é esposa do pastor, né, numa igreja que está em crescimento. Entreguei tudo pro reino de Deus. O único bem que eu tinha, que era minha filha, tá pro reino de Deus. Fiz que nem Ana. Entendeu? Então não tenho nada, né? Não trouxe nada para esse mundo, não vou voltar com nada, porque a única coisa que ele me deu foi uma filha e é do reino. Então é assim que a gente vai viver e vai queimar esse pavio pro reino de Deus para sempre. Até o último minuto. Até o último pegando minuto. Esse amor. Exatamente, que nem o Billy Graham. A gente conversando aqui, você mencionou mais cedo que a gente te conhece demais. E todo mundo que te conhece ouve certas frases, como levantar a tampa, ouve você repetir com muita frequência coisas importantes, conceitos importantes que ensinam pra gente muita coisa. E um deles que não podia estar de fora aqui dessa coletânea de perguntas é sobre o legado. Você fala muito sobre o legado para todo mundo que está próximo ali de você, para os jovens que você ensina, nos treinamentos que você dá, você fala muito sobre o legado. E dá para ver que isso é muito importante para você. Então, assim, para a Fabi, para quem está assistindo, o que é esse legado? Quando um líder, um pastor, sai de onde ele fez crescer ou morre, né, vai viver com Cristo. O que você acha que, no caso da Fabiana, tem que ficar? Qual é o legado da Fabiana? O que você diz? Cara, se meus jovens viverem isso aqui sem mim, eu deixei o meu legado. O que você deseja para um pós-Fabiana? Ela quer me fazer chorar mesmo, né? Se vire! Você que lute. Quer me Tudo fazer trocado chorar hoje. mesmo hoje. Tudo tá na cadeira, na famosa cadeira dos shows. O que é um podcast do Elas e o Pai sem um lencinho? Não é nada. Cara, eu acho que o maior legado que eu posso deixar é o que a gente já falou aqui. Eu acho que é o amor. Eu acho que sem amor a gente não consegue fazer nada. Eu acho que o maior... Eu ainda sonho em escrever um livro, né? Eu comecei, tá? Uma página. Importante começar. Eu acho que não existe um amor maior do que aquele que Deus fez por nós, né? Ele entregou o seu único filho para morrer por nós, né? E eu acho que quando a gente faz as coisas por amor, tudo que eu fiz na minha vida ao longo desses anos, mesmo aquilo que eu ainda não amava, eu pedi, Deus me ensina a amar. Eu acho que é o que compensa todas as coisas, sabe? Porque vai ter dificuldades, toda liderança, todo ministério, igreja não é diferente. Às vezes as pessoas colocam uma lupa na igreja, não porque fulano é da igreja e fez isso, mas a igreja é feita de seres humanos, né? Uhum. Então, e é o amor por Deus, amor por pessoas, que faz com que a gente continue fazendo aquilo, né? Eu acho que se um dia, sei lá, na minha lápide tiver alguma coisa escrita, uma vez eu dei uma palestra, né? Eu levei uma lápide e eu dizia, e eu queria que tivesse escrito alguma coisa sobre amor, sobre relacionamentos de amor, né? Porque é o amor que não nos deixa desistir, né? Porque vai ter momentos que você vai desistir, né? E o amor é o que nos faz não desistir, né?
E a segunda coisa que eu acho que eu queria deixar como esse exemplo é que, aliado ao amor, a gente tem que permanecer no temor. Você é casado, um dia você vai casar. Eu sempre digo pro jovem assim, o que não vai deixar você trair seu marido ou sua esposa, porque nem sempre a gente vai estar apaixonado, não. Né? Vai ter uma hora que você vai querer... A esposa do Billy Graham dizia assim, uma vez perguntaram para ela, você já pensou em divórcio? Ela disse, divórcio nunca, mas assassinato sim. Várias vezes. E às vezes a gente não vai cometer uma traição ou cometer alguma coisa ruim porque a gente teme a Deus. Né? E aliado ao amor, a gente sempre tem que ter o temor. Temor de Deus, temor das consequências. Sabe? E esse, naquela nossa pergunta, tá faltando. Para jovem, para adultos, para o relacionamento com Deus de hoje em dia. Né? Então eu posso dizer que amo a Deus e não temê-lo. Né? Eu posso dizer que amo a Natália, que é uma jovem, dizer que amo o Júnior, né? E bem ali, né? Sei lá, fazer alguma coisa, não temer as consequências na vida dele, né? E a gente, como líder, a gente precisa temer que tudo aquilo que eu faço reflete na vida dos liderados, como consequência disso. Então, acho que amor e temor. O pastor Luciano Subirá, ele tem uma analogia que eu acho fantástica. Fantástico, acho que eu nunca vou me esquecer, acho que é uma coisa que ficou na minha cabeça. O amor, ele é o paraquedas que salva a sua vida. O temor é o paraquedas reserva. Na hora que falhar o paraquedas principal, sempre é bom a gente ter o paraquedas reserva. Entendeu? Porque o nosso amor é sempre falho. O de Deus não, ele é perfeito, mas o nosso amor de vez em quando falha. Toda vez que a gente peca, nosso amor falha, né? E é o temor que segura. Entendeu? Então é isso. Você falou sobre a liderança, né? Temer a consequência na vida das outras pessoas, mas não só a liderança. Deus é um Deus pessoal, né? Ele é pai corrige, pai disciplina. O temor a Deus é muito importante. E a gente vê hoje em dia, né, esse esfriamento do amor, jovens largando a fé, a igreja, seus ministérios, liderados por poucas coisas. Às vezes um trabalho, um pouco mais de dinheiro, um casamento. E é triste, é muito triste. E é muito bom saber que existe essa vontade de despertar o amor das pessoas, de deixar esse legado. Realmente não teria, acho que eu não consigo pensar num legado melhor do que esse, né? Pra gente até tomar pra si, dizer, olha, eu queria também deixar isso nas pessoas, eu queria deixar amor e temor nas pessoas que eu lidero, nas pessoas que estão ao meu redor, na minha família, nos meus filhos, enfim, que você tiver aí, irmão, irmã. A gente falou de muita coisa, né? Foi. Acho que esse é o podcast recorde, talvez. 2 horas? Eu acho que em meu nome, no nome de todo mundo que está assistindo, para mim que não fui só jovem, mas fui criança também. Vocês já eram pastores e eu, criança, a gratidão de participar desse momento, de fazer essa entrevista, de fazer perguntas que eu sempre tive curiosidade. Agora. Faltou oportunidade, agora tá tudo sanado. A gente aprendeu muito, eu aprendi muito hoje. Acho que todo mundo que tá assistindo o podcast agora, a gente aprendeu demais com experiência, com histórias, com sonhos, com um coração disposto. Tem uma frase, não sei se é de vocês, mas o pastor Leandro fala bastante que o mundo não viu o que Deus é capaz de fazer com o coração disposto. Com um jovem que tem apenas um coração disposto. Então, muito obrigado. Podcast especial, final de ano ali do Elas e o Pai. Pra quem... O povo não acredita, mas você é tímida. Quem conhece sabe que você é tímida. Sou então, mesmo. Tá desse outro lado da cadeira, eu imagino que não é fácil responder perguntas sobre a sua vida, abrir a sua vida pra gente, pra nos ensinar mais uma vez. Então, foi um podcast... Tu fala muito que o podcast com a tua filha te marcou demais. Esse aqui marcou a gente demais. Acho que vai marcar todo mundo que tá em casa. Com certeza haverão muitas mensagens ali de agradecimento. E
eu só tenho a agradecer. E a gente fala do que Deus pode fazer com uma pessoa que tem um coração disposto. Imagina o que Ele pode fazer com um casal que tem um coração disposto a agradar a Deus. Né? E a gente olha hoje para vocês e vê quantas coisas É verdade. podemos ver que Deus ainda pode fazer através da vida de vocês. Né? Quando você fala aquela frase sobre se irá acontecer algo, eu quero estar participando. Eu tenho certeza que Deus colocou você nesse plano, que aonde vocês estiverem, a missão que estiverem, o que estiverem fazendo, continuará esse legado e muitas pessoas conhecerão a Cristo através da vida de vocês, né? Verão esse amor, se encontrarão com Jesus e esse legado continuará. Acredito que a gente hoje, só ouvindo as experiências, ouvindo principalmente as decisões que tomaram para estarem aqui hoje, nos ensinaram muito. E vai continuar ensinando. Obrigada, gente. Nossa, foi muito emocionante para mim também, né? Falei para vocês que eu tô nervosa, né? Eu tô nervosa. Sempre. E para mim foi uma honra, né, trazer vocês aqui, né? Sair dos bastidores. Não sei se vocês ficaram nervosos, né? Demais. Imagina. Mas saiba que o Eras o Pai não acaba, né? Vai continuar, talvez em outra cidade, né? Mas vamos continuar. Não sei, né, se vai voltar a salinha ou o quartinho, mas curtam aí, acompanhem, orem, né? Que o Senhor nos dê pessoas, uma equipe maravilhosa como essa, ou vou aperreá-los online. Então. Edita aí pra mim. Mas orem, continuem orando por esse projeto e mandem, curtam e vão ali, continuem nisso aí, que eu tenho certeza, como a gente diz, né? Nasceu no coração. Nasceu no coração de Deus. Obrigada. É isso, galera. Muito obrigado. Mais um podcast aí pra vocês. Não esqueçam de curtir. Pode comentar, que a gente sempre tá dando uma olhada lá nos comentários e respondendo vocês. E compartilhar aí com todo mundo que precisa dessa mensagem, dessa história, dessa mulher maravilhosa. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.